Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, com a vitória aí por 3-0 frente ao Resende, está definido aí a semifinal. O Vasco vai enfrentar o Flamengo quarta-feira aí. Vamos falar bastante do que foi essa partida hoje, né? O Zé Ricardo surpreendendo a muitos, colocando um time inteiro reserva do Vasco. Foi bom demais, né, cara? Porque a gente viu uma nova postura do Vasco, um time totalmente diferente dos últimos jogos, mas que parece que deu certo. Vamos falar bastante sobre esse jogo, mas já vai explodir no vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco venceu o Resende por 3-0 aí, agora há pouco, né? Acabou agora em São Januário esse jogo, com gols aí do Bruno Nazário, diga-se de passagem, um golaço. Foi eleito aí o craque desse jogo, né? Jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, com gols aí do Vitinho, estreante, já estreou já fazendo gol, né, cara? Um golaço de cabeça, né? Porque ali fazendo gol a lá centroavante, né? Jogador de meio campo, bem baixinho, mas que conseguiu fazer um gol e saiu comemorando lá com a torcida do Vasco. E também uma surpresa, né, cara? Até falei essa semana aqui desse jogador que ele estava novamente no elenco do Vasco e hoje entrou no segundo tempo. Foi uma grande surpresa para a grande maioria dos vascaínos, acredito eu, a entrada do Vinícius. Ele acabando fazendo aí o terceiro gol do jogo do Vasco, né? A vitória por 3-0 frente ao Resende. O Vasco aí que entrou com um time totalmente de reservas. O Zé Ricardo poupou o time que foi eliminado aí na última quarta-feira na Copa do Brasil. Não jogou Nenê, não jogou Raniel, não jogou Gabriel Peck, entre vários jogadores aí titulares. Somente o Juninho, que é tido como titular, entrou no segundo tempo, estava no banco de reservas, mas a postura do Vasco foi totalmente outra, né? O Vasco jogou bem leve contra o Resende. Esse mesmo Resende aí empatou por 2-2 com o Flamengo, né? Hoje o Vasco encontrou uma facilidade enorme para bater esse adversário, mas conseguiu os 3 pontos e ficar na terceira colocação, o que credenciou o Vasco a enfrentar o Flamengo aí na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, primeiro jogo da semifinal aí do Campeonato Carioca. Tomara que o Vasco consiga vencer esse próximo jogo para, quem sabe, conseguir se classificar para a final. Vai ser muito difícil, mas o Vasco já deu mostras que pode sim, se jogar um pouco mais avançado, se jogar sem medo do Flamengo, é capaz sim de conseguir vencer, porque é o que a gente viu naquela derrota de 2-1, mostrando que o Vasco tem sim capacidade para vencer o Flamengo. Se tivesse um pouco mais de ambição, um pouco mais de tesão realmente para vencer o jogo, o Vasco teria conseguido vencer o Flamengo ali, ou pelo menos um empatezinho no mínimo, né? E dê mais oportunidades para algum desses jogadores aí reservas. Eu gostei bastante hoje do Bruno Nazário, fez sem dúvida nenhuma a sua melhor partida com a camisa do Vasco, vinha bem abaixo, estava no banco de reservas, pouco entrava, pouco estava fazendo com a camisa do Vasco. Hoje ele foi muito importante, fez aquele golaço. Bem gostei aí da estreia do zagueiro Zé Vitor, né? Acabou entrando no início do primeiro tempo, né? Logo com 2 minutos de jogo, o Ulisses teve uma lesão no tornozelo e entrou o garoto da base que deu conta do recado. Também foi pouco exigido, né? O time do Resende bem fraco realmente, mas ele se saiu bem, não comprometeu e conseguiu entrar ali numa fria danada, mas conseguiu ajudar o Vasco jogando ao lado do Juan Quinteiro. Gostei também um pouco hoje do Figueiredo, jogando ali como centroavante, né? Quase fez um golaço no primeiro tempo. Ia ser um golaço de bike, né, cara? Um golaço de placa, sem dúvida nenhuma. Ia lutar pau a pau ali com aquele gol do Gabriel Peck, pelo gol mais bonito aí da temporada, né? Um dos gols mais bonitos do futebol brasileiro. Mas o goleiro acabou salvando, senão seria um golaço. Ele tava meio longe, né? Ele tava quase praticamente fora da área. Aplicou a bicicleta, a bola ia no ângulo certinho, só que o goleiro chegou nela e evitou um golaço do Figueiredo, né? Aí veio o segundo tempo, o Zé Ricardo fez algumas mudanças, estreou aí o garoto Vitinho, vindo de empréstimo do Corinthians, né? Ele que teve um problema na pré-temporada. Muitos torcedores confundem que ele chegou bichado no Vasco, que teria vindo já de lesão. Não, ele se contundiu na pré-temporada, teve um problema na região perto do quadril e acabou ficando algum tempo fora e agora fez a sua estreia e já entrou bem, né? Com o pé direito, fazendo gol, já numa boa jogada ali na pressão do Vinícius, que também entrou no segundo tempo, juntamente com o próprio Vitinho e o John Sanches, que cruzou a bola. Acho que foi o John Sanches mesmo, ainda não tive a certeza de quem deu assistência, mas acho que foi o equatoriano que cruzou a bola na medida para o Vitinho fazer o gol de cabeça, fazer o segundo gol do Vasco. E também a entrada do Vinícius, né, que entrou cheio de gás, pressionando ali os zagueiros do Resende, principalmente também o goleiro do adversário, que já estava contundido. O técnico do Resende optou em não fazer alteração e acabou que ele entregou 2 gols. O segundo gol do próprio Vitinho e também o terceiro gol aí do Vinícius, que saiu pro abraço, né? Uma grande novidade aí do Zé Ricardo. Parece aí, quem sabe o Vinícius está um pouco mais maduro, diferentemente do Vinícius que teve a oportunidade lá em 2019, 2020 com a camisa do Vasco, jogando muito mal mesmo,
realmente foi bem criticado pelo torcedor. Ele voltou para a categoria de base, teve aí um certo sucesso, principalmente na copinha desse ano, foi um segundo jogador ali mais interessante, juntamente com o Figueiredo, que na minha opinião foi o grande destaque do Vasco na copinha, e o Vinícius ganhou novamente uma oportunidade devido à grande carência no elenco do Vasco aí de pontas, né? Não que ele seja o salvador da pátria, o Vasco precisa sim ir ao mercado contratar jogadores, precisa sim de pelo menos de 5 reforços no mínimo, o Vasco precisa trazer aí para o início da Série B, mas enquanto os reforços não chegam, tem que se virar com o que temos, tem que se virar com o que tem na categoria de base, e o Vinícius aí tá cheio de gás, cheio de saúde para mostrar aí valor, e quem sabe se profissionalizar de vez no Vasco, né? Se consolidar ali como profissional. Hoje também o Vasco saiu jogando com o Yuri Lara, né? Fazendo aí mais um jogo como titular, que na Copa do Brasil entrou praticamente só para bater pênalti, né? Entrou no segundo tempo do jogo e agora já entrou como titular ali ao lado do Zé Gabriel. O Vasco entrou com 2 volantes fixos, né? 2 volantes mais de marcação, dando mais liberdade aos meias, né? Os meias de criação como o Isaac e também o Bruno Nazário, né? O Isaac teve uma boa movimentação ali no primeiro tempo, só que é aquele jogador que ainda a torcida não bota fé, não é aquele jogador que enche os olhos do torcedor vascaíno, aquele jogador incisivo, que pega a bola, pede a bola para si, para tentar partir para cima dos adversários. Quando a bola cai no pé dele, ele tenta fazer uma coisa ali, uma jogada ou outra, mas a maioria das vezes ele acaba errando. Por isso que tem grande crítica aí do torcedor vascaíno em cima desse jogador, mas talvez se o Zé Ricardo manter um pouco mais aí de paciência com ele, der mais sequência de jogo, pode ser que ele seja útil, já que hoje o elenco do Vasco é extremamente carente de meias de criação. Tomara que dê certo. Também hoje jogou como titular o Luiz Henrique, né? Jogou meio ali deslocado, como ponta esquerda, totalmente fora da sua posição, que seria mais ou menos um terceiro homem no meio campo. Ele jogou como ponta, fazendo ali o lado do Gabriel Peck, obviamente sem o mesmo sucesso do Peck, né? Que vem sendo, sem dúvida nenhuma, um dos grandes jogadores do Vasco nessa temporada, mas ele quebrou um galho ali, fez um primeiro tempo razoável, no segundo tempo caiu bastante a produção, tanto que foi substituído para a entrada do Juninho, né? Gostei hoje das novidades do Zé Ricardo, né? Mostrando aí que o Vasco pode sim, quem sabe, aproveitar algum ou outro jogador aí do banco de reservas para dar mais sequência para poder ajudar o time titular do Vasco, né? Jogaram mais do que o time titular do Vasco, porque o Vasco se enrolou bastante em jogos pequenos, também no Campeonato Carioca. Quem não se lembra lá do jogo contra o Boa Vista, né? Que o Vasco estava vencendo, tomou o empate e ficou 1-1 esse jogo, né? O Vasco entrou com um time mais leve, né? Um time um pouco mais irresponsável, né? Sem tanta responsabilidade assim de querer vencer a partida, até porque já estava classificado, e conseguiu vencer por 3-0 e o Resende se classificou e já estava classificado para as semifinais. Vai enfrentar a Mulambada aí na próxima quarta-feira às 8 horas da noite. Anota aí na sua agenda. Clássico dos Milhões novamente. O Vasco precisando vencer, já que o Flamengo joga com a vantagem de 2 resultados iguais. Se der 2 empates, o Vasco estará eliminado aí do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo quem pra você foi o cara do jogo da vitória aí. Vasco 3, Resende 0. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço. É nóis. Ótima semana a todos vocês.